boa noite para todo mundo. Hoje é 7 de agosto de 2025. Agora é 8h29 da noite. Agora, hoje é quinta-feira. Uma boa noite para todo mundo, né? 20h29. Estou ao vivo no Instagram e ao vivo também no TikTok. Vamos dar prosseguimento à leitura da Palavra de Deus. O presente embrulhado de Deus. Aqui. O presente embrulhado de Deus. Não vou demorar muito não, porque senão... Deixa eu arredar isso aqui para cá. Deixa eu ver se tem jeito de arredar isso para cá. Eu acho que tem. Deixa eu arredar aqui. Tem. Aí ele fica mais assim, né? Então pronto. Então vamos lá. Uma boa noite para todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais para cá. Cheguei. Agora dá. Então vamos lá. Beltins, artistas norte-americanos que rejeitavam os costumes da sociedade convencionais. Como faz o pregador metodista aqui em Howard Park, Sharksville. Tem um irmão sentado aqui agora. Se ele não penteou seu cabelo, bem, como ele, qualquer homem, servo de Deus, que coloca sua foto no jornal, tem uma coisa de festa Bealtink na igreja. Se o João Wesley soubesse disso, ele se revoltaria no túmulo, porque eles desprezaram o Cristo que João Wesley conhecia. Isso é certo. E aceitar um Bealtink, eles têm uma religião Bealtink, eles têm filhos Bealtiks, papais Bealtiks, mamães Bealtiks, presidentes Beatink e assim por diante. E isso continua, que graças, que desgraça, porque eles recusam o real. Deus disse que eles dariam um poder enganador para acreditarem em uma mentira e seriam condenados por ela. Deus disse que faria isto. Se você recusa o certo, você tem que tomar o errado. Não há outra maneira. Você se recusa de ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. E de alguma outra maneira, do certo. Então você não pode estar certo e errado ao mesmo tempo. Quando eles recusam o Espírito Santo, eles recusaram a Cristo. Eles recusaram o programa de Deus. Eles recusaram o mensageiro. Eles recusaram tudo. Portanto, eles não são deixados em seus pecados. Não há mais nada a não ser julgamento. Amém? Quando eles recusaram o Espírito Santo, eles recusaram a Cristo. Irmão Billy, isso é certo, isso é exatamente correto. Eles recusaram a Cristo. Eles recusaram seu programa, eles recusaram. Eles
recusar o seu Espírito. Eles têm tentado isso por 50 anos. O Espírito Santo tem estado caindo nos Estados Unidos. Eles recusaram por 50 anos. E nesta noite está mais escuro a igreja do que já foi. E até mesmo sobre aqueles que caiu no princípio, seus filhos têm se organizado e se denominado e o caiu no princípio. Até atado em organizações, ao ponto que eles estão recusando o próprio Deus que seus pais receberam. Eles afirmaram que são pentecostais. Uma palavrinha hoje para vocês verem. Antigamente, os cristãos de antigamente, o pai levava o filho para a igreja, aí o pai não tinha condição financeira boa, né? Ele talvez levava a pé ou ia de ônibus. Aqueles cristãos antigamente de raiz, é o que está falando aqui. Eles ainda tinham o Espírito Santo, mas hoje os filhos deles estão rejeitando o Espírito Santo. E era para ser o contrário, engraçado. Hoje, a maioria das pessoas tem carro, tem aquisição financeira melhor, tem boa casa. Antigamente não tinha. E hoje as pessoas não têm Deus, não têm o Espírito Santo. Então, no depassar do tempo, a vez das pessoas está mais próxima de Deus, essa está mais longe de Deus. E antigamente, financeiramente falando, as pessoas eram menos, não tinha muita condição financeira, nem tinha carro, né? Que hoje todos têm carro, a maioria estão tendo carro, mas elas tinham o Espírito Santo, elas iam mais à igreja, elas tinham a palavra de Deus e hoje elas não têm. Então, tirando a conclusão, dá para perceber que quanto mais as pessoas têm mais bens materiais, mais longe de Deus elas ficam. Não faz muito porque seu cavalo, só porque vive em um celeiro, não, certamente. Ninguém significa que um homem pertence a uma igreja pentecostal, batista, presbiteriana ou qualquer outra coisa, seja um cristão. Ele ainda é um pecador até que ele seja convertido. E quando ele é convertido, ele é nascido de novo do Espírito de Deus e é transformado. E ele aceitou a Cristo, o Espírito Santo entrou e fez dele uma nova criatura, uma nova criação. Então eles o recusaram. Daquela vez eles o recusaram. Agora ele faria as suas mesmas coisas com o dinheiro. Eles virariam seu quadro de administradores, seu quadro de pastores. Eles tentariam um conselho correto? Que diferença haveria? Em café. Que diferença haveria deixa eu ver onde que eu estava. Que diferença haveria. Vou mostrar vocês aqui, peraí, gente. Eu falo com vocês que meu gatinho gosta de participar da minha leitura das coisas de Deus. Vocês acham que eu estou mentindo para vocês, né? Vou mostrar para vocês que é assim aqui, ó. Acabou de chegar aqui agora. Olha o nariz dele, gente. Nós vamos orar amanhã para ele, tá? Olha o nariz dele, ó. Amanhã nós vamos fazer oração 5 horas da manhã. Eu tenho oração toda sexta-feira, né? Vou orar, né? Olhar espiritualmente para mim, para minha família, para nossa igreja, orar para vocês aí, mas também nós vamos orar para ele, para esse nariz dele melhorar isso aqui, ó.
para ele respirar melhor. E ele vai ser curado, vocês vão ver. Depois eu vou mostrar a vocês ele aqui todo curado. A Branca já foi curada. Então, só para vocês terem ideia, ele gosta de escutar a palavra. Ele fica aqui do meu lado, ó, para mim ler a palavra. Né? As pessoas acham que eu falo que todo dia é a mesma coisa, gente. A Branca não tá aqui não, mas de manhã vocês têm que ver como que a Branca é agarrada comigo. Deixa eu mostrar aqui também. Ali tá no TikTok, agora eu vou mostrar aqui no Instagram. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, depois eu volto com isso. Aqui, ó, gente. Olha aqui. Ele vem cá, ó, pra mim fazer a leitura da palavra com vocês. Ele chegou agora. Deixa eu mostrar seu narizinho, Fé, pra eles verem. Deixa eu mostrar aqui. Vou ver se dá pra vocês verem o nariz dele. Tá vendo aí, gente? Nós vamos fazer uma oração por ele, tá? Amanhã, 5 horas da manhã, tem oração, tá? E eu vou colocar ele na oração também. E eu vou voltar a palavra aqui. Eu só queria mostrar a vocês. Pra vocês verem que até o meu bicho gosta de escutar as coisas de Deus. Ele vem pra cá toda vez quando eu vou fazer aqui, ó. Que eu fico no quarto perto do computador. Só pra vocês terem a ideia que os bichos gostam das coisas de Deus. O ser humano que está afastando das coisas de Deus. Se ele atravessa as igrejas hoje, mas ele não pode entrar. Nós o encontramos a outra noite, nesta era da igreja, expulsa pela sua própria igreja, parado na porta, batendo, tentando entrar de novo. Um pai misericordioso, depois de ter sido expulso por seus próprios povo, tentando voltar para a sua igreja, novamente ele disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E na última era da igreja, aqui estava ele, do lado de fora. Eles o chutaram para fora. Onde? Nesta era de Laodiceia, novamente, tentando voltar outra vez à sua própria porta, à sua própria igreja. Que quadro ridículo. Esse é um dos quadros mais tristes que a Bíblia nos mostra. Isso está no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 3, melhor dizendo. Como Cristo foi expulso. Outra coisa patética, eu acho, que uma das palavras mais comoventes que Jesus alguma vez falou foi quando ele disse: Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Em outras palavras, ele tinha o direito, ele era um homem, ele tinha o direito de ter um lar. Ele tinha o direito de ter uma família. Ele era um homem. Tão homem quanto você e eu. Tão homem em sua masculinidade como nós o somos. Ele tinha o direito para isso. Mas ele estava treinando 12 homens que iam levar o evangelho a todo mundo. Então, ele sacrificou a si mesmo por causa deles. Eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Um presente de Deus, mandando-se ele mesmo santificado, ó presente de Deus. Vocês, pessoas que afirmam que receberam o seu Espírito, mantenham-se
santificadas. Mantenha-se longe das coisas do mundo. Sejam santificados. Quem sabe que o que estava nesse pacote de presente, houve alguém que descobriu o que estava nele. Estou tão feliz que houve alguém. Quem o conheceu era uma coisa escondida, uma pedra rejeitada. Mas houve alguém que descobriu que estava nele. Estou tão feliz. Eu gosto de procurar coisas. Vocês não? Eu gosto de desenterrar pepitas e bolilas, ver o que há nelas, colocá-las diante do medidor, GERG, medidor de radiação ionizante. Ele foi colocado diante do GR também. No Calvário ele era 100% claro. Ele era a maior pepita de ouro que eles já tinham encontrado. O diamante mais caro que alguma vez foi. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que comprava diamantes. E quando ele entrou, esse grande diamante, ele vendeu todos os seus outros apenas para obtê-lo. Ele é o diamante de maior quilate que já foi tirado do pó da terra. E ouro mais grandioso que já foi trazido na terra. Ele é uma joia, a joia do céu, um grande diamante. Quando um grande diamante é encontrado na África do Sul, eu já passei por grandes minas de diamantes em Kimberley. Eles pegam o diamante e, então, quando eles tiram da poeira, bruto, então eles os lapidam. E razão pela qual os lapidam, os cortam, é para refletir a luz. Colocam-lhes luz para ver seus pilates. Mostram os pilates que há nesse diamante. Se ele não tem uma grande qualidade de fogo e brilho, ele não é muito diamante. Mas quando é apenas vidro, mas quando é um verdadeiro diamante, um real diamante com quilates, ele refletirá e mostrará diferentes cores. Isso é o que ele era. Ele era um diamante. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Deixa eu arredar mais para frente aqui, para ver se eu consigo enxergar melhor. Isso é o que ele era. Ele era um diamante. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqueles raios de amor e luz de Deus refletem dele. Poder, cura, amor e ressurreição. Deus o feriu
e o machucou, e o picou, e o cortou com uma espada romana e um chicote romano, até que seus lados foram divididos, e o sangue escorrendo de suas costas e de sua cabeça, e descendo pela sua barba e de seus pés. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava refletindo o amor. Ele abraçou a cruz em vez de um travesseiro macio de penas ou uma manjedoura de palha, em vez de uma pequena bota rosa para vestir, um pano, ó irmão, você não pode ver que são as profundas do amor? Eu estava falando com algumas pessoas na minha casa a outra noite. Ninguém jamais poderia compreender quanto profundo é o amor de Deus. Que? O amor de Deus, quão rico, quão puro. Esse último verso, ou o primeiro verso, eu acredito que foi encontrado na parede de meu manicômio. Se todo o oceano fosse tinta e os céus fosse um pergaminho, cada aspa na terra uma pena, e cada homem um escrivão profissional para escrever sobre o amor de Deus, o oceano se secaria. Nem poderia o pergaminho conter tudo, mesmo esticado, de céu a céu. Pense em quantas hastes tem havido sobre a terra, tornando-se penas e brilhos de homens, fosses escritores profissionais para escrever 5 letrinhas, amor, quero dizer, qualquer letrinha, amor de Deus, treinaria os oceanos até secar, onde 4/5 da terra é a água. Quando eu estava lá, no Monte Malomar, e olhei através daqueles binóculos, podia ver 120 milhões de anos-luz no espaço. E nem poderia o pergaminho conter tudo mesmo, que esticado de céu a céu, o amor de Deus, como Deus se desvelou a si mesmo, e veio em um pacote de Natal, e foi posto na palha. A primeira coisa que ele teve para pressionar sua cabecinha era de palha. Deixa eu beber água. Um pedaço de pano sujo em volta dele. A última coisa que ele teve foi uma coroa de espinho com um pano sujo sobre seus olhos, e os gospeavam na cabeça, dizendo: se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Então, pregado em uma cruz, o amor estendendo aos braços
quanto seus próprios filhos, chorando por seu sangue. Ele gritou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso é amor. A igreja quer isso. Eles querem um credo. Nós precisamos de amor. A igreja está morrendo pelos credos. Somente pode viver através do amor, que é o amor, é a vida eterna. O amor supera todas as coisas. O amor é a força mais poderosa que existe. Não, eles não o queriam, porque eles sabiam que estava dentro do presente. Mas alguns deles lhe foi revelado o que era este presente, o que estava nele. Alguns olharam dentro dele. Eu acredito que os primeiros a olhar dentro do pacote de Natal, vocês sabem quem foram? Creio que foram os anjos. Os anjos sabiam, foi revelado a eles. Eles sabiam disso, porque saíram em encosta. Saíram na encosta. Talvez na pequena Maria, sentada lá, cansada, empoeirada, e um pobre pastorzinho passou vendendo como as ovelhas e viu aquela pequena mãe sentada ali naquela noite. Ele percebeu o significado, algo, assim como as pessoas hoje podem ver que há algo para acontecer. Um tempo tremendo, as pessoas não sabem qual caminho seguir. Talvez um velho pastor veio e viu essa pequena mãe, algo o atingiu. Ele disse: eu tenho um pouco de água fresca aqui, nesse cântaro. Quer beber um pouco? E a pequena família lhe agradeceu e o que estava prestes a ser mãe. Tomou um pouco de água. Talvez aquele foi um dos pastorzinho que estava naquela colina, naquela noite, quando no estábulo onde um pequeno bebê estava. Chorando, ó. No mundo não há lugar para ele. Ninguém o queria, mas naquela mesma hora, um pastor fora na colina, os anjos desceram e começaram a cantar o primeiro Natal. Hoje na cidade de Daniel vos nasceu Cristo, o Salvador, foi revelado. Esta é a única maneira que alguém no mundo, alguma vez, saberá o que está nesse pacote. Tem que ser revelado a você. Você vai rejeitá-lo e dizer que é fanatismo. Mas quando você recebe a revelação, você vai procurá-lo e vai abri-lo. E Deus entrará e ceará com você, e você com ele. Quando você estiver pronto para abrir a porta e deixá-lo entrar. Esse pacotinho batendo no seu coração. O amor presente de Natal que já foi dado. O primeiro e o maior desse pacotinho. Batendo no seu coração de um homem. Eu entrarei e cearei com você. Você nunca saberá
até que seja revelado a você. Quando for revelado a você, então você irá procurá-lo. Quando você vê que é vida, e a única maneira de vida, quando você vê que sua igreja está cega e morta. Quando? Quando você vê que seu aperto de mão com o pastor, ou seu batismo por expersão, não tem nada a ver com o presente. Então, você irá investigar. Quando você está deitado na cama, morrendo, e o médico disse, não há mais nada a fazer por você. Você vai morrer em poucos minutos. Então você vai querer olhar para dentro do pacote. Olhe hoje à noite, porque pode que ele não esteja ao seu alcance naquele momento. A Bíblia diz: se você me rejeitar em seus dias de saúde, como você estará agora? Quando a calamidade vier, eu vou apenas rir de você. Você é melhor que você estique o pacote de hoje à noite. Vocês já perceberam que quando a pessoa fica doente, ela volta para Deus? Por que ela não pode ir para Deus quando ela está com saúde? Que ela tem tempo para ir na casa de Deus, ela tem saúde para ir. Agora ela vai esperar ela ficar doente para depois ela ir atrás de Deus? Cuidado! O que significa tudo isso? Luzes sagradas, vindas do céu, fotografias sendo tiradas, grandes sinais, discernimentos acontecerão, o poder do Evangelho, a cura dos enfermos, tirando o câncer, curando os olhos dos cegos, se abrindo, todos esses tipos de coisas. O que é tudo isso? Bem, é um grupo de santos roladores, cuidado, que está vestindo em panos. Pode estar. Assim fez Balaão. Como ele pensou que Deus não amaldiçoaria um povo como Israel, mas ele falhou em vir. Ele olhou para o pano em vez de olhar para a rocha ferida e a serpente de bronze que estava indo adiante deles para fazer uma expiação. Assim é hoje. Em vez de ver o poder do Espírito Santo fazendo seus sinais do Messias e maravilhas entre o povo, como ele prometeu que faria nos últimos dias, como ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando ele começar a fazer esses sinais e maravilhas entre o povo, mostrando-se vivo, o que é isso? Entre os pobres e humildes, os pobres, eles vão e chamam isso de fanatismo e os expulsam. Seria melhor investigar antes que fique muito longe de você. Sim, esses pastores fedorentos, as pessoas dificilmente os têm por perto. Eles deixavam lá e dormiam com aquelas ovelhas, e sobre as mesmas camas de palha que eles fizeram, e sobre os mesmos chão, melhor dizendo, eles as cuidavam, a ponto que você podia sentir neles o mesmo cheiro que tinha das ovelhas.
Qualquer um sabe que um pastor de ovelhas se deita na porta com as ovelhas. Deita exatamente entre elas. Jesus diz: eu sou a porta do aprisco. Eu sempre quis saber como era isso, até que estive na Terra Santa, ou no Oriente, melhor dizendo, e descobri que esta é a forma como o pastor coloca as ovelhas no interior. Em seguida, se deita na porta. A ovelha não pode sair sem passar por cima dele. O lobo não pode entrar sem passar por cima dele. Ele é a porta. Estou feliz que Jesus se deita na porta de nosso coração. Nós não podemos sair ou fazer qualquer coisa sem que ele saiba. Ou nada pode entrar sem que ele saiba. Amém? Então, ele fará com que tudo opere para para o bem daqueles que o amam. Isso deveria nos fazer chorar e gritar e louvar a Deus e dizer: graças a Deus por um Salvador, um pastor que deitará na porta do nosso coração e nos avisará quando algumas coisas estiver chegando, e para estarmos prontos para isso. Sim, longe, através do Pai, estavam alguns homens hábeis e humildes. Eles foram chamados de magos, astrólogos. Quando estive no Oriente, não muito tempo atrás, eles ainda se sentam da mesma forma. Eles são um tipo de pessoas muito pobres. Eles andam em grupos de 3. Eles se sentam bem na rua. Billy e eu lá da Índia, é lá onde eles vêm, da Índia. Agora, eles disseram: nós vimos a sua estrela no Oriente. Eles estavam no leste quando viram a estrela. Jerusalém fica ao oeste. A Palestina fica a oeste da Índia. Então eles vieram a sua estrela. Enquanto eles estavam no leste, e vieram, adoraram. Agora, esses magos, eles nunca se sentam no chão. Eles só se agacham e ficam ali até o fim do dia. À noite eles têm uma grande torre. Eles sobem lá e ficam nessa torre. Eles queimam fogo e falam sobre os países e queda dos reinos e diminuição do império. Eles adoram um único Deus verdadeiro. Isso é certo. Eles são crentes. Eles são muçulmanos. Realmente, eles surgiram a partir dos medos persas lá atrás, nos dias de Daniel. Eles são. E Pedro diz em Atos 10:35 que ele percebeu que Deus não estava fazendo exceção de pessoas ou nação, mas todos em todas as nações que o temem. E qualquer homem que teme a Deus, olhe aqueles magos lá, vendo a estrela, presente de Deus, e a reconheceram diante dos sacerdotes do templo em Jerusalém. Entre as pessoas religiosas, sim,
Senhor. Amém? Os magos, posso vê-los sentados ao redor daquele fogo sagrado na noite. Temos um pouco mais de tempo, sim, sentados em torno daquele fogo sagrado, conversando e seguindo subiram. Eles estudavam os corpos celestiais, eles estavam bem familiarizados com todos eles. Cada movimento, eles sabiam sobre aquilo. Então, uma noite, enquanto eles estavam sentados lá, talvez cantando hinos, e eles subiram nessa grande coisa e iriam estudar. Eles conheciam cada estrela, onde estava, e conhecia pelo nome, porque eles estudavam os corpos celestiais. E não é de admirar que um estranho entre aqueles corpos celestiais os agitou. Bem, eles se perguntaram: o que é esse novo companheiro ali em cima? Oh, que coisa! Aqui está algo novo. O que aconteceu? É sobrenatural. Isso chamou para o quê? De volta para a Escritura. Agora, eles conheciam as Escrituras porque Daniel era seu chefe. Você sabe disso? O segredo, capítulo de Daniel, nos dias que foi feito chefe sobre eles, então eles os enviou. Sem dúvida, uma noite eles estavam sentados lá, lendo as escrituras sobre Daniel disse que ele viu todos esses reinos, até finalmente eles se tornaram no que cada um era. Os medos, Persa e os demais, até que chegou em Roma. Então, finalmente ele viu uma pedra cortada fora de uma montanha, sem mãos. E eles disseram: deve ser por ser tempo. Então eles se lembraram da jornada feita lá atrás. Lá atrás, antes daquele tempo, de volta nos dias de peregrinação de Israel. Quando eles subiram e ouviram Balaão dizer, quando ele viu Israel, ele disse: sairá uma estrela de Jacó. Amém? Deve ter sido por esse tempo. Foi quando eles estavam pensando nessas coisas que o novo visitante apareceu. É geralmente quando você mantém sua mente em Cristo que ele vem até você. É geralmente no momento em que você está pensando nele, quando ele aparece. Você sabe quando você está pensando em ficar correto e fazer algo correto, é quando ele vem até você para ajudá-lo. E isso deve ter sido naquele tempo. E eles devem ter olhado para cima e visto esse novo visitante. E ele começou a guiá-los para o oeste. Rapidamente, eles começaram a ir para o oeste, descendo ao rio Tigre, através dos desertos, por sobre as montanhas, passando por lamaçais. Oh, que coisa! E indo sem parar. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Havia ocorrido uma coisa sobrenatural. E para onde eles vieram? Eles disseram: certamente, se esta é a profecia de Daniel,
A grande cidade de Jerusalém, a capital das pessoas religiosas daquela nação, estará pronta para receber o seu rei. Eles saberão tudo isto quando chegarmos lá. Nós não entendemos nós mesmos, porque nós somos apenas pobres magos, pobres pessoas humildes, mas temos estado à procura de algo. E nós vimos algo surgir entre nós, que é um pouco sobrenatural. Oh, que coisas! Eles estavam procurando, aleluia. Eles saíram, homens humildes, para encontrar as estrelas, mensageiros de Deus. Eles estavam seguindo a estrela mensageira de Deus até chegar à luz perfeita. Amém? Oh, Apocalipse 1:20 diz que as estrelas dessa igreja, que devemos fazer hoje é encontrar aquela luz estrelar, amém? Que está refletindo sua glória, que está refletindo o seu poder, que está refletindo sua divindade, e seguir isso até encontrarmos com essa luz perfeita. Mantenha-nos guiando a oeste, ainda prosseguindo, guiando-nos até esta luz perfeita. Apenas mantenham-se em movimento, não importa qual seja o preço, sobre as montanhas, através das selvas, em qualquer lugar. E finalmente chegaram a Jerusalém. E tão logo eles chegaram a essa grande igreja denominacional. E a esteira os deixou. Estranho, eles pensaram, deve ser aqui. Então foram para cima e para baixo da cidade, cantando, gritando, em cada beco, pelas ruas, onde está ele, aquele que é o nascido Rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Onde está ele? Estranho, eles não ouviram a resposta mesmo em seus próprios círculos. Que coisa! Eu quase poderia falar em línguas. Agora, eles não obtiveram a resposta. Eles não obtiveram a resposta. Aquela vez, eles não a têm agora. Eles não sabem. Os sábios não encontraram Jesus no circo de sua religião. Eles o encontraram fora do circo de sua religião. Os sábios de hoje, os sábios de oração, não encontraram isso nessa grande denominação. Eles não sabem. Jesus não vai para a denominação não, gente. Ele vai estar do lado de fora. Eles já rejeitaram ele lá. Nada sobre isso, ele não tem a resposta. O que é toda essa cura divina acontecendo? Eles dizem, o que é tudo isso a respeito das línguas e interpretações, a profecia e sinais do Messias? Isso é bobagem. Não há nada sobre isso, não há nada sobre isso. Vejam, eles não têm a resposta. Eles não tiveram lá. Eles não têm isso agora. Compreende? Mas eles fizeram uma coisa, começaram a procurar. Eu penso que o nosso irmão Duplis tem uma espécie de resumo sobre isso. Agora,
Elas voltaram, as virgens adormecidas, voltaram para procurar um pouco de azeite. Porém, esse foi o momento quando ele veio. Enquanto elas estavam indo atrás do óleo, então, quão perto estávamos agora, quando vemos essas grandes igrejas voltando e dizendo, bem, talvez nós tenhamos deixado algo fora. É melhor encontrá-lo. Elas jamais o conheceram. Apenas lembre disso. Elas jamais o conseguiram. Elas estão mortas. Elas estão mortas, elas estão mortas. É isso tudo. Elas nunca viram a vida. Apenas lembre-se. Eu falo em nome do Senhor. Isso está na fita. Mas nunca viram a vida. Elas estão mortas. Então, essa é a razão pela qual eu não estou interessado nos seus programas. Estou interessado em uma coisa: gritar tão alto quanto eu puder para quem quiser vir. Não ressuscitar uma denominação, mas trazer de volta Jesus Cristo. Sim, Senhor, jamais uma denominação. Isso está contra Deus. Sempre foi e sempre será. Tá. Deus do lado de fora. Rejeita tudo que há de piedoso. Isso nunca virá à vida. Assim não é diferente esse Natal do que foi no princípio, no primeiro Natal. É a mesma coisa, os magos subindo e descendo pela cidade. Onde está? Que coisa! Deixe-me parar aqui por um momento. Eu tenho um filme, eu não tenho aqui agora. Uma médica, tem, a doutora Diller, uma médica que foi curada em minha reunião. E ela tem um filme agora chamado 3 minutos para a meia-noite. E quando tivemos aqueles judeus entrando em sua nação lá, agora, mesmo na Palestina, o qual foi falado pelo Senhor que eles o fariam antes de sua segunda vinda. Eles fariam isto. Um irmão aqui e o outro dia, indo para Israel, fez a pergunta: eu posso ir lá? Eles o recusaram. Israel virá como uma nação, não como um indivíduo. Uma nação vai nascer, virá como uma nação, mas veja esses pobres judeus caminhando por lá, no Irã, e em diferentes lares. Você tem lido isso nas revistas Life. Eles não queriam entrar naqueles aviões, pois eles nunca tinham visto um. Eles arrancavam com velhos arados de madeiras e coisas assim. Eles disseram: ora, o rabino saiu lá e disse: espere um minuto. Não disse o nosso profeta que quando voltássemos para a nossa pátria, nós iríamos sobre as asas de uma águia? Que coisa! E eles viram e entraram nos aviões da TWA e decolaram. O profeta não sabia que eles seriam levados por motores. Eles pareciam grandes águias e eles foram voando como uma águia, do modo que o profeta disse: quando vocês voltarem. Isso foi há
2.500 anos. Ó Deus, 2.500 anos atrás, quando eles foram levados cativos pelos romanos, espalhados pelos ventos do mundo. Ele disse: eu não vou esquecê-los, vou trazê-los de volta. Mas vou cegar seus olhos para que os gentios eu possa tirar um povo de lá por causa do meu nome, e colocarei o meu nome sobre eles. Quando esse dia acabar, eu os reunirei novamente, e quando eles retornarem para seus lares, eles virão sobre esse tipo de coisas. Isaías os viu levantar-se a cruz, levantar-se e cruzar. E eles disse: sobre as asas das águias. Aquele velho rabino ficou lá fora e disse: o nosso profeta disse que iríamos para casa no fim do tempo, sobre as asas de uma águia. Então eles subiram a bordo, e quando eles chegaram lá, carregando os anciões, cegos e aleijados, sob os ombros, andando com eles, eles tiveram uma entrevista. Eu tenho isso na fita. Disse: vocês vieram pela terra natal para comer aqui? Disseram: não, nós viemos para ver o Messias. Amém? Irmão, qual é o problema? A sua igreja não tem a resposta. Qual é o problema? Estamos no tempo do fim. Irmão, quando as luzes do entardecer estão brilhando, o poder do Espírito Santo está de volta na igreja outra vez. O mesmo que estava no princípio. O profeta diz: haverá luz no tempo do entardecer. A igreja não sabe porque eles estão se reunindo lá. Eles não têm a resposta. No entanto, a bomba atômica tem a resposta para eles lá. Com certeza tem. Mas estamos no tempo do entardecer. Horas mais tarde do que pensamos. Certamente. Esse mago, para cima e para baixo, na rua, eles não obtiveram a resposta. O que aconteceu? O que aconteceu? Finalmente descobriram que eles começaram a seguir isso. Quando chegaram lá, eles não conseguiram encontrar nenhuma resposta na cidade. E seus reinos religiosos, não, tampouco eles têm agora. Jerusalém, eles não sabiam nada sobre, nenhum sinal sobrenatural, de classe de sinal sobrenatural. Vocês estão falando, nós vimos uma estrela quando estava no Oriente e seguimos onde ela está. Eu não a vejo. Nós não sabemos nada sobre isso. Ele estava exatamente cumprindo a Escritura, mas eles não tinham a resposta. Em seus círculos religiosos, eles não a tinham hoje. Que história é essa de falar em línguas? Que é esse grupo de pessoas que está se levantando, curando os enfermos e fazendo todos esses milagres e coisas, e gritando, chorando? Todo esse tipo de coisa. Parece que eles faziam na Bíblia, lá atrás,
bobagem. Não há, não há nada nisso. Eles não sabem nada a respeito do sobrenatural, porque aqui está a resposta. Eles não conseguiram a estrela de luz, a luz estrelar, a bússola de Deus para essa luz perfeita. Mantenha-nos guiando a oeste, ainda prosseguindo. Guia-nos até essa luz perfeita, a estrela de Belém. Nós vimos as suas estrelas aqui no Oriente. Que tipo de estrela? A estrela da sua igreja. O Espírito Santo se movendo no ser humano. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Amém? É isso que homens sábios, mulheres sábias e humildes de coração, viemos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eles não sabiam nada sobre aquelas coisas sobrenaturais. Eles não sabiam nada sobre luzes e coisas. Eles não sabiam acerca disso. Isso mexeu com eles com certeza. É a mesma coisa hoje. Eles não sabem nada sobre o assunto. Os círculos religiosos não sabem nada a respeito disso hoje. Observe. Eu gosto disso. Isto é bom. Então, eles estavam naqueles reinos denominacionais e a estrela nunca apareceu a eles. Ele ficou às portas de Jerusalém e permaneceu fora, irmãos, permaneceu fora, enquanto eles caminhavam por aqueles reinos denominacionais. Onde ele estava, certamente vocês, pastores, devem saber algo sobre isso. O que é isso tudo? Você, rabinos e sacerdotes, e vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, e vocês, igrejas antigas, como essas, com certeza vocês têm a resposta para isso. Onde ele está? Que coisa, vem? Eles não sabiam nada sobre isso. E os que estavam ali ficaram na escuridão até eles saíram de lá. E assim que saíram da cidade, lá estava a estrela novamente. Sai dela, povo meu, disse o Senhor. Sai da Babilônia. Sai dela, povo meu, sai da denominação, sai desse mundo pecaminoso. A estrela da manhã não está aí não, tá? A estrela da manhã não está aí não. Diz o Senhor, sai, Babilônia. Confusão, sai dos seus credos, sai das suas coisas autodenominacionais. Eu vos receberei, disse o Senhor. Não toqueis em suas coisas imundas, suas festas, bebedices na igrejas e jogos e todos os outros tipos de coisas e danças. Aqui, não muito tempo atrás, minha mãe me chamou e disse, Billy, vem aqui por um momento. Eu acho ela está sentada em algum lugar aqui na igreja. Esta noite eu fui lá e olhei e perguntei, qual é o problema? Eles me chamaram até lá. E ali tinha uma grande igreja metodista, aqui em Indiana, e tinha uma festa de rock and roll nela. E eles entrevistaram o pastor e ele disse, por muito tempo a igreja metodista tem esquecido a bela arte do rock and roll.
possuídos pelo diabo. Não sabem nada a respeito de Deus. Eles não sabem ainda a respeito de Deus do que um Otentote saberia sobre um cavaleiro egípcio. Eles simplesmente não sabem nada do que um coelho saberia sobre o sapato de neve. Quando você chega a um lugar onde saberia sobre sapatos de neve, coisas que sabe é apenas teologia, alguns credos feitos pelo homem. Quando o poder do Espírito Santo entra, você aceita a promessa de Deus. Você aceita o dom do Espírito Santo de Deus e vê quanto rock and roll você pode ter em uma igreja. Você volta ao Evangelho de João Wesley. Pregou e você, quando disse, você pode ter saído dos caminhos batidos, volte para João Smith, dos Batistas, volte para Martinho Lutero. Mas o que é isso? Eles não sabem nada sobre sobrenatural hoje, correto? A igreja metodista não sabe nada sobre cura divina. Quando João estava ali pregando a cura divina, alguns da maior igreja da Inglaterra vieram e zombaram dele. Vieram e zombaram. Uma raposa, um bando de cachorros, perdigueiros, ele apontou o dedo em seu rosto e disse: o sol não se porá sobre sua cabeça 3 vezes até que você me chame para orar por você. Ele morreu naquela noite, chamando por João para ir orar por ele, porque a igreja metodista não traz isso, não faz isso voltar outra vez. Por quê? Porque ela está morta. Exatamente. Você está com medo de olhar dentro daquele pacote, porque revelará seus pecados. Eu desafio você, metodista, para olhar dentro daquele pacote novamente. Eu os desafio você, batista, para olhar para dentro daquele pacote novamente. Vocês, presbiterianos, e todos vocês, pentecostais, católicos, e todos, olhe outra vez para o presente de Natal de Deus. Olhe outra vez para o presente. Jogue fora a caixa, pegue o presente, afaste do falso brilho do Papai Noel e volte para a presença de Deus. Volte para o Espírito Santo. Eu sei que ele revelará muitas coisas, mas isso é o que você precisa, de uma limpeza espiritual, de uma esfriada. Eu sei que é terrível, duro, amigos, mas nós temos que ter isso. É a palavra de Deus. Sim, Senhor. É bom para você isso. É certo. Assim eles saibam que havia algo de errado quando chegaram naquela cidade. E a luz se acabou assim que eles se uniram a essa denominação. E a luz se apagou. Qual é o problema? O problema é que lá não tem luz, né? Então, gente, eu vou encerrar a leitura. Já deu mais de 1 hora de leitura. Deus abençoe vocês aí. Eu vou encerrar a live. Amanhã eu quero convidar cada um de vocês
Eu estou fazendo oração toda sexta-feira antes de clarear. 5 horas da manhã eu levanto. Devo estar às 5h30, eu já devo começar a live. 5h30, 5h20. Mas já coloco o relógio para despertar amanhã. Uma vez por semana eu propus para fazer uma oração. Antes do sol nascer. Já levanta em jejum, já faz a oração. Aí você ora para o seu ente querido, ora para você, ora para sua família, ora para você fortalecer espiritualmente. E Deus abençoe. Todo mundo está convidado. Amanhã, 5 horas da manhã, no Instagram e no TikTok. E eu também vou fazer uma oração também para o meu gatinho Félix. Quem está acompanhando aí, o meu gatinho Félix está com um machucado no nariz, ele está gripado. Ele já teve um problema com isso, nós entramos com medicamento. Nós vamos entrar com medicamento novamente. E aí, nós vamos orar por ele. Eu já orei já, mas amanhã, como é dia de oração, ó, ele tá dormindo aqui, ó. Ele escuta sempre a oração, o nariz dele como é que tá, ó. Então, nós vamos orar por ele também. Então, todo mundo está convidado, se Deus quiser. Aqui à noite é mais leitura da palavra de Deus, né? Eu faço 1 hora de leitura. Eu acho que eu até passei de 1 hora. Eu vou mostrar meu gato para vocês. Olha o meu gato aqui. Ele fica comigo aqui do meu lado, só que o nariz dele tá muito machucado lá. Nós já entrou com medicamento para curar ele, melhorou, mas a doença está voltando de novo, né? Então o que acontece? Amanhã eu vou fazer uma oração para ele novamente, sabe? Ele fica aqui do meu lado, que ele gosta de escutar a leitura. Então é só para você estar sabendo aí. E a gatinha branca, eu orei por ela, ela foi curada. Ela estava com a peladeira, ela não era minha, né? Eu orei por ela, eu achei que ela não ia escapar e ela escapou, graças a Deus. Ela tá curadinha, ela tá até aqui, eu vou mostrar pra vocês ela. Ela veio cá aqui agora, ó. Essa gata, gente, ela não era minha, ela que me adotou, né, Branca? Aqui, ó. Olha aqui. Ela tava toda de peladeira aqui, ó. Daqui até aqui, ó, até no rabo dela aqui, ó. Era tudo peladeira, pelo. E eu tratei dela, gente, só dei ração a ela. Que eu sou motoqueiro, eu não tenho condição financeira, orei por ela, ela me adotou, que ela não era minha, ela não me larga pra nada mais, olha pra vocês verem. E ela foi curada. Se ela foi curada, o meu gato Félix também pode ser curado, né? Mas isso é tudo vontade de Deus. Eu volto a dizer, vou orar, colocar na mão de Deus. Quem cura é Deus, tá, gente? Não é eu, não. Se por acaso Deus dá for da vontade de Deus, o Félix também vai ser curado. Ó. Essa branca aí, ó, que eu tô falando com vocês, ó, ela não era minha, ela que me adotou. Eu só dei ração para ela, orei por ela, ela tava com a peladeira daqui até aqui, ó. Até o rabo dela tava. Eu achei que essa gata não ia escapar, e ela escapou. Então, por que o Félix não pode escapar também? Né? Então, gente, é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live, né? E vocês ficam com Deus aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã tem mais live, se Deus quiser. Então, eu vou encerrar a live. Fica com Deus aí. Deixa eu desligar aqui, então. Quem quiser tá convidado, 5 horas da manhã. 5h30. Se Deus quiser amanhã.